Olha só, no começo da semana, a mídia deu destaque enorme para o sucesso do acordo assinado entre União Europeia e Mercosul. É mesmo tão positivo? A gente vai entender melhor hoje. Aqui no estúdio estamos com Celso Amorim, ex-ministro da Defesa e Relações Exteriores, e o professor de Relações Internacionais da USP, Amâncio Jorge de Oliveira. Bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Prazer, meu. Prazer, meu. Muito obrigada. Celso, vamos começar com você. Sim. Você esteve ontem em Curitiba em visita ao ex-presidente Lula e acompanhado do candidato à presidência da Argentina, o Alberto Fernandes. Isso. E o Alberto Fernandes deu uma declaração que é compartilhada, inclusive, pelo ex-presidente Lula, sobre o acordo Mercosul-União Europeia. E eles dizem que vai ser um acordo em que o Brasil e os países da América do Sul vão exportar materiais primários, produtos primários, e a Europa vai trazer aqui para o Brasil produtos industrializados. Sim. É isso mesmo? É um risco disso? Há um risco disso acontecer? E quais os impactos? São negativos? Eu acho que os impactos agora são negativos. Eu vou deixar talvez o professor que tem estudado o assunto, pode de uma maneira mais técnica do que eu ultimamente, mas eu conheço isso de longa data, porque na realidade a primeira vez que se pensou num acordo entre Mercosul e União Europeia não foi no governo Fernando Henrique Cardoso, como se disse, foi no governo Itamar Franco. Eu era ministro das Relações Exteriores, então eu não posso dizer, não, hipótese alguma. Naquela época, qual era a ideia? O Brasil estava vivendo ainda assim, aquela ressaca neoliberal do presidente Collor, né, que estava fazendo a abertura. Havia a possibilidade muito concreta da negociação da ALCA, pela qual os Estados Unidos pressionavam violentamente, e parecia que um acordo com a União Europeia, pelo menos, serviria para equilibrar geopoliticamente essa questão. E era uma outra época, em que a própria indústria brasileira estava... Eu vou só falar rapidamente, assim, do que eu conheço, né? Depois volto ao presidente Lula, se der tempo, e ao Alberto. Então, dava para pensar, então vamos procurar aqui um equilíbrio e tudo parecia... Bom, eu não acompanhei a negociação na época do governo Fernando Henrique, eu estava fora. Quando chegou Lula, nós retomamos a negociação, mas tivemos muito cuidado em mudar certos termos. Por exemplo, nós não queríamos que houvesse compras governamentais. Sim. Porque isso dificulta muito a política industrial. Grande parte da política industrial hoje se faz com tarifa, com outras coisas, mas se faz também com compras de governo, como, aliás, o governo do presidente Lula fez, por exemplo, a indústria naval, Sim. com as compras da Petrobras. Então, havia preocupação com isso. Havia preocupação com propriedade intelectual, que afeta a produção de genéricos, tem outras implicações também, mas, enfim, de remédios, né? Havia preocupação com a questão de investimentos, de ter direito de investir em setores talvez estratégicos para nós, enfim, serviços, uma série de outras. Então, quase todas essas áreas, ou, digamos, praticamente elas foram excluídas da negociação quando o negociador, pelo lado europeu, era o Pascal Lamy, que depois veio a ser diretor-geral da OMC, e eu era o negociador brasileiro. Isso empacou em 2004, e mesmo naquela época a nossa indústria já teve dúvidas, e as negociações pararam, tanto que houve várias pressões para retomar, e nós nunca, na realidade, retomamos, né? Porque tanto no Brasil quanto na Argentina houve uma preocupação grande de que houvesse uma liberalização excessiva na área industrial e não houvesse uma correspondência do nosso interesse, nem, digamos assim, uma preocupação que nós tivéssemos a capacidade tecnológica de competir nessas áreas de maior valor agregado. Claro. Então, em resumo, é isso. E só para terminar, o que acontece é o seguinte: hoje você tem dois países extremamente vulnerabilizados, o Brasil por essa confusão política que está vivendo, que eu não vou qualificar agora, é outro assunto, mas no caso da Argentina, endividada, com a corda no pescoço, o Macri com a reeleição aí, ele tem que inventar alguma coisa. Então, eu acho que isso foi o que aconteceu. Os europeus, eles têm lá os valores deles e ainda vai pesar, é um assunto que podemos voltar a isso, a parte ecológica, sim, vamos falar Amazônia, ainda sobre mudança de clima, talvez direitos humanos, não sei. Mas eles também não são bobos. Então vai a Merkel e diz assim, não, eu vou passar um pito no presidente do Brasil, ela disse isso, com outras palavras, sobre a Amazônia, mas vamos fazer esse acordo? Claro, porque ela está vendo que era bom para vai criar emprego na Alemanha. Sim. Para o Brasil, muito pouco, inclusive porque o agronegócio brasileiro que exporta não emprega tanto, proporcionalmente. Puxa. Professor Amâncio, até hoje eu li uma reportagem dizendo que há um interesse especial na Europa
pela redução das tarifas para carros e autopeças, quando forem exportar aqui para o Brasil. Daí a gente corre esse risco dos produtos europeus roubarem o mercado local. A gente está, inclusive, aqui no ABC, que é conhecido pela indústria automobilística. Qual é a situação em relação a produtos europeus invadindo o mercado nacional? Olha, eu acho que isso faz parte da consequência lógica do próprio acordo de especialização produtiva. Cada um exporta o que é mais competitivo. Eu concordo na avaliação geral com o ministro, mas eu sou um pouco mais otimista e acho que essa pressão competitiva, o acordo tem uma escalonagem de desgravação. Na área de autopeças tem ali 10, 12, 15 anos, sim, carros. Então, é um período de adaptação. Vai ser uma pressão violenta? Será. Mas uma hora tinha que ter, quer dizer, o Brasil tem que se abrir. Não? Eu vejo o acordo com otimismo, até porque as regras de regulamentação na área, por exemplo, ambiental, são favoráveis, elas puxam para um maior respeito às questões ambientais. Então, eu sou mais otimista com o acordo, mas evidentemente depende dos termos da implementação e do que será feito da indústria brasileira até lá. Tá certo? Então, joga uma responsabilidade por aumentos de competitividade, óbvio, para a indústria, sem o qual, aí sim, o efeito será potencialmente danoso para o Brasil. Se não tiver aumento de competitividade, aí realmente a gente vai sofrer. Agora, do ponto de vista de agricultura, aí talvez o ministro saiba um pouco mais, mas o tema das cotas, a questão é de quantidade. Quer dizer, qual é o potencial de aumento de exportação? Porque são limitadas a determinadas cotas. Então, precisa ver o colchão, né, e quanto o Brasil vai ganhar com essas exportações na área de agricultura. Sim. E também os efeitos de investimento, que é outro capítulo importante para a gente discutir aqui. Claro, porque logo que saiu esse acordo, circulou um texto, inclusive seu ministro, falando sobre a delicadeza desse momento político e econômico. Então, o Brasil passando por esse momento, quando a gente fala em desenvolvimento da indústria nacional, a gente está num momento propício para que isso aconteça, para discutir esse tipo de situação? O que vocês acham? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que nós estamos num momento de grande debilitamento da nossa indústria. Ela vem, aliás, perdendo posições no mundo, né? Nos últimos meses, anos, houve inclusive crescimento mundial. Não estou nem falando de China, não, crescimento de outros países, produção, e nós não. Sim. E quando você vai analisar a composição dos produtos industriais, eu não sou especialista nisso não, mas eu estou falando que eu leio. Leio no boletim do IED, leio nessas outras coisas. Então você vê que os produtos, mesmo os industriais, são de baixa densidade tecnológica, progressivamente. Então, por exemplo, você antes tinha setores da indústria brasileira que bens de capital, né, que com capacidade razoavelmente desenvolvida, e hoje cada vez menos. Eu tenho talvez, não sei, sou pessimista, eu acho que a indústria automobilística, que aliás não é nacional, mas bem ou mal os empregos estavam sendo gerados aqui, ela vai ser varrida. Ela já está perdendo posições. Sim. Houve tempo que o Brasil exportava automóveis para a Europa, não exporta mais. Exportava para o mundo árabe, né? Tem aqueles famosos Passats que a gente via, até quando houve a primeira invasão do Iraque lá. Não, então, isso acabou. Não tem. Brasil exporta. Qual é o grande mercado do Brasil? América Latina. E qual é o principal dentro da América Latina? Argentina. Sim. Então, nós vamos perder mercado na Argentina para os europeus e os europeus vão perder mercado e os argentinos vão perder mercado para os europeus aqui. Então, eu acho que, eu não sou contra, não sou a favor de uma política isolacionista, mas eu acho que essa ideia de que nós temos que nos inserir na economia mundial, eu não sou contra que se insira, mas não pode ser a qualquer preço. É a única ponderação que eu faria aí ao argumento. Há aspectos que não estão claros, né? Eu não sei, por exemplo, se a nossa indústria farmacêutica, por exemplo, compra governamental é absolutamente fundamental. Foi no caso da indústria da indústria naval, durante o governo Lula, em outras ocasiões, e, por exemplo, para também compras de remédios, medicamentos, né? Se você deixar a concorrência totalmente livre, na maioria dos casos, o produto europeu vai ser mais barato. Sim. Vai ser mais barato, porque estão mais desenvolvidos. Não é à toa que a Merkel, apesar de todas as críticas... Agora eu queria fazer um outro comentário.
está todo mundo doido para ter alguma boa notícia, porque só tem notícia ruim no Brasil. Né? Então, até mesmo que não é que é a favor do governo, contra o governo, não é só isso não. É porque só tem notícia ruim. Então, concluiu um acordo, está negociando há 20 anos. Mas está negociando há 20 anos, mas talvez não devesse, talvez precisasse mais 5. Essas coisas são assim mesmo, elas levam tempo para ser negociadas, porque você tem que defender o seu interesse. Mas deixa eu só terminar com um comentário. Eu acho, para os próprios defensores do acordo, eu acho que pode haver um efeito bumerangue, porque a imagem do Brasil hoje em dia no mundo é péssima. Não é ruim, não, é péssima. Né? Todo dia tem um artigo sobre qualquer aspecto da vida brasileira. Costumes, moralidade pública, justiça, enfim, tudo que possa imaginar. Meio ambiente, o clima, que eles dão muita importância. Então, na hora, eu concordaria até com o que o professor está falando, que se você criar padrões, exigir padrões, é uma coisa positiva, mas você tem que fazer isso na OMC, porque a OMC, os padrões valem para todo mundo, não é uma coisa específica para uma pressão. E quando chegar o momento de aprovação desses acordos nos parlamentos da Europa, essas questões vão ser levantadas. Eu, pessoalmente, como cidadão brasileiro, não acho ruim que isso ocorra, não. Mas os que estão defendendo um acordo a qualquer custo, talvez venham a se arrepender. Sim. Professor, você quer comentar isso? Porque, na verdade, inclusive, esse acordo ele precisa passar no Parlamento Europeu, precisa passar nos parlamentos dos países. E daí tem um problema político também, porque a Europa tem os partidos de direita fortalecidos que, inclusive, são contra o Parlamento Europeu e a União Europeia como um todo, na verdade, não o Parlamento Europeu, a União Europeia. Por outro lado, tem partidos ambientalistas que também são contra o posicionamento do Brasil por conta do governo do Jair Bolsonaro. Então, ainda tem essas questões políticas, que se anunciou esse grande acordo como algo muito positivo, porque é isso, a gente está precisando de boa notícia, mas não tem nada de efetivo no momento e, politicamente, é um momento bastante difícil para passar isso. Não, quer dizer, eu não entendo muito bem esse argumento da pressão que o próprio acordo pode fazer para as boas práticas, por exemplo, Sim. ambientais. Porque, afinal de contas, quer dizer, o Celso menciona a Organização Mundial do Comércio, mas se o acordo Mercosul-União Europeia for positivo nessa direção, eu não entendo por que não saudar esta dimensão do acordo, tá certo? Quer dizer, ela traz uma pressão maior. Ao contrário, quer dizer, e tanto é verdade que essa pressão vem justamente dos partidos verdes da Europa, que tem 70%, 10% do Parlamento Europeu em termos de número de votos. Sim. Ou seja, quer dizer, é um aspecto positivo do acordo e realmente eu não vejo razão para não saudar essa... porque a política brasileira está indo na direção oposta, ambiental. Mas... O acordo ele pode ser um instrumento de correção de rotas, tá certo? Na direção, se ele for... Não é a maneira de fazer isso, sinceramente, desculpe muito. Eu também não sou contra, não. O que eu disse é o seguinte, talvez aqueles que estão, digamos assim, entusiasmados com o acordo agora, não sou eu. Eles talvez venham se arrepender, porque eles não querem essas normas. Eu acho que essas normas têm que ser negociadas no lugar adequado. Quer dizer, o país negociou o acordo de clima em clima. E aí... Mas é vinculante. É vinculante. Sim, pois é, mas então não precisa... Não é o acordo com a União Europeia que vai garantir que isso seja cumprido. Não deveria ser, pelo menos. Agora, dá para se questionar também se vai ser respeitado, porque Bolsonaro fez uma declaração recentemente direcionada ao presidente da França, o Macron, de que ele poderia sobrevoar a floresta amazônica de Boa Vista a Manaus, se não me engano, que ele não ia encontrar 1 km² de floresta devastada. Bom, o Observatório do Clima fez esse sobrevoo e eles encontraram 231 km² de desmatamento entre Boa Vista e Manaus. Então, assim, até que ponto, se isso for negociado e constar nesse acordo, isso vai ser respeitado, porque a gente está num governo que não respeita nem pesquisa, não dá credibilidade para pesquisas. Mas aí você abre precedente para a União Europeia, vamos dizer, retaliar. Quer dizer, ou seja, e a questão da indústria que estava sendo colocada agora, quer dizer, mas qual é o momento bom? Quer dizer, há quanto tempo a gente está dizendo isso, né? Quer dizer, bom, francamente, está na hora de a gente encarar internamente o problema nosso que é de competitividade. Tá certo? Quer dizer, se você tem um prazo de 15 anos, qual é o prazo adequado? 50, 100 anos? Quer dizer, qual é o...
né? Eu acho que tem uma questão de tarefa interna que tem que ser feito, tá certo? E eu vejo como positivo essa pressão externa. Então, desse ponto de vista, nós temos visões diferentes, tá certo? Eu acho que o acordo traz... Agora, se não fizer, paciência, aí realmente... E o fato dessa parcela se arrepender por ter esse efeito rebote... Apenas. Mas aí é problema de quem, tá certo? Que não visualizou uma questão que é importantíssimo, o vínculo comércio e meio ambiente. Sim. Se for usado exclusivamente como peça de proteção, né, que é a barreira não tarifária em questões sanitárias, fitossanitárias ou ambientais, aí será péssimo. Olha, deixa eu dizer o seguinte, em 2004, nós estivemos próximos de uma fase negociadora final, não próxima do acordo mesmo. Quando Lamy era o comissário europeu e eu era o ministro das Relações Exteriores, por isso que eu estou dizendo, eu não sou contra qualquer acordo, nem sei qual é o momento. Naquele momento, uma boa parte da indústria ficou muito assustada. A indústria mesmo. Isso está... comentaristas econômicos do Valor, volta e meia lembram isso. Falam que o governo Lula e Dilma não queriam, mas na realidade, quando chegou mais perto disso, a indústria ficou preocupada. Segundo, veja bem, no caso dos produtos que seriam do nosso interesse, são cotas, como está lembrando. Quer dizer, quantidades limitadas. No caso dos produtos de interesse deles, que são os industriais, é abertura total de mercado. Então há um desequilíbrio intrínseco no acordo. Você diria, mas vocês em 2004 não estávamos negociando, nós fomos tentando diminuir os desequilíbrios que haviam implícitos. Eu contei aqui a origem da discussão do acordo no momento em que o Brasil estava fazendo uma abertura total e que parecia necessário haver um equilíbrio. Eu, sinceramente, acho que hoje em dia é diferente. Hoje em dia o equilíbrio para as nossas relações com os Estados Unidos, com a própria União Europeia, seriam os BRICS. E é um outro tipo de relação que você tem. Eu não sou contra você se aproximar da União Europeia, você ter algum tipo de associação com a União Europeia. Eu acho muito importante. Aliás, o Brasil e a União Europeia foram as duas entidades, digamos assim, porque lá que mais se bateram por uma conclusão da rodada da OMC. Mérito deles também. Não conseguimos. Agora, eu acho isso. Eu acho que pegar um país extremamente fragilizados, né, com a capacidade negociadora no chão, porque já começou no Brasil no governo Temer. Aliás, justiça seja feita, isso não é culpa do Bolsonaro, não. Isso veio, a maior parte da negociação recente desse espaço foram feitos no governo Temer, que queria abrir a qualquer preço. E no caso da Argentina, que está com a corda no pescoço. A Argentina era mais preocupada com a indústria, até porque a indústria dela, de alguma maneira, tinha outras fragilidades, o mercado é menor, etc., do que o Brasil. Mas o Macri está precisando qualquer coisa.